Olá, eu sou a professora Eliane Semedo, sou professora de Linguística aqui na Universidade de Cabo Verde, em Cabo Verde, e vou falar ah, nessa jornada de estudos de português e língua internacional, sobre o ensino de gramática do português língua segunda em Cabo Verde, trazendo uma perspectiva contextualizada do ensino de gramática. Aqui em Cabo Verde, a língua oficial é a língua portuguesa, é a única língua oficial, e essa língua oficial convive com a língua materna da quase totalidade da população, que é a língua cabo-verdiana, a língua que as pessoas falam no dia a dia e realmente praticam aqui, quase que 100%, em 100% das atividades, é a língua cabo-verdiana, a língua portuguesa vai aparecer muito mais apenas na escola, no ensino, em contextos mesmo muito formais ou em contextos de educação. Para embasar essa abordagem do ensino de gramática, eu recorro ao funcionalismo linguístico, que entende que a língua é um instrumento de interação social. Assim, o funcionalismo interessa-se tanto pela estrutura gramatical como pelas motivações para os fatos da língua em contextos discursivos, ou seja, ele trabalha com a língua em contextos reais de comunicação. Algumas lições básicas para uma gramática de viés funcionalista é entender que a língua não pode ser descrita nem explicitada de uma forma autônoma, como sistema autônomo. As formas da língua, elas são um meio para um fim, para um propósito. Então, a gramática vai integrar os componentes sintáticos, semânticos e pragmáticos. Ela não vai ser por si só a língua, né? Ela não vai se confundir com a língua, ela é um dos componentes da língua. E a gramática de uma língua está suscetível às pressões do uso. Uma outra lição básica do funcionalismo, né? É o uso que vai realmente estabelecer quais são as estruturas gramaticais de uma língua. A gramática funcional é a competência comunicativa e não uma língua de laboratório criada, mas é aquilo que é realmente usado no dia a dia por uma comunidade de fala. O que é, então, uma gramática para o funcionalismo? É apenas um dos componentes da língua, formando com o léxico o que se concretiza nas ações verbais, segundo Antunes 2014. Ou seja, a língua é muito mais ampla do que a gramática. E são os falantes, são os usuários da língua nesse uso e nessa troca cotidiana, nessa interação que se faz pela língua, que vão criar e consolidar o que realmente vai funcionar como norma na língua. Por que o ensino, então, de uma gramática contextualizada? Porque os fatos da língua só podem ser explicados através dos seus usos nos contextos comunicativos, no uso corrente, no uso do dia a dia. Então, o papel da escola é explicitar como os itens gramaticais de qualquer ordem vão concorrer para a significação macro ou microestrutural do texto. Quais são os efeitos de sentido que tais e tais estruturas provocam naquela construção, naquele todo? Então, explicar gramática, ensinar gramática, é ensinar como essas estruturas gramaticais de uma língua vão se organizar de forma a produzir efeitos de sentido. A Antunes, 2014, a professora Irandé Antunes, traz um exemplo, né, de um mau exemplo, vamos dizer assim, de quando o texto é usado como pretexto, né? Então, há uma atividade que ela traz no livro dela, Gramática Contextualizada, em que há um texto e uma atividade logo depois desse texto, em que a atividade em nada explora o sentido do texto, né? As perguntas são: qual o adjetivo correspondente às locuções adjetivas sublinhadas no texto? Encontra-se dígrafo vocálico na opção melhor, encarnada, certa? Essas perguntas em nada vão contribuir, vão explorar o sentido micro, macro estrutural do texto, né?
Assim, uma gramática contextualizada, segundo Antunes, é a gramática a serviço dos sentidos e das intenções que se queira manifestar no evento verbal, com vistas a uma interação qualquer. Numa gramática contextualizada, então, nós exploramos a componente gramatical a partir dos seus efeitos de uso na língua, quer seja falada, quer seja escrita. Uma gramática contextualizada é também uma opção metodológica, né? Ou seja, é a maneira como eu vou abordar o ensino, né? Ou como eu vou explicitar a gramática para os meus alunos. Então, ela vai observar como os itens gramaticais estão atuando ali na significação do texto, seja nessa macro ou micro significação, né, estrutural do texto, sem deixar de lado o sentido global, sem deixar de lado o eixo temático do texto, o propósito ou os propósitos comunicativos, a especificidade do gênero, os envolvidos ali na interação, né, na interação comunicativa. Ela traz um texto bastante interessante da Colasante e uma proposta de explorar, né, o ensino de gramática através desse texto. O texto diz assim: eu na rua com pressa e o menino segurou no braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, com tênis de moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante muitos anos, também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua e por quê. E aí, a Irandé propõe como é que a gente poderia trabalhar a gramática com esse texto. Primeira coisa que salta logo aos nossos olhos é o efeito de sentido que o uso de menino de rua e menino na rua tem. Aí há claramente, né, no sentido global do texto, uma oposição entre menino de rua e entre menino na rua, que vai resultar do uso dessas duas preposições, e no caso, numa com a omissão do artigo e na outra com o artigo definido, né? Ou seja, menino de rua é uma classe de meninos que está aí se opondo ao lugar onde ficam os meninos. Então, perceber como é que essas estruturas causam esses efeitos de sentidos a partir daquele texto, daquele uso. Então, a gramática a favor do texto traz um grande desafio para o professor. O grande desafio para um professor que trabalha com gramática contextualizada é selecionar bem os textos. Os textos eles devem ser adequados ao que se pretende trabalhar como conteúdo gramatical. Então, se o professor, por exemplo, quer trabalhar interjeições, ele não pode procurar um texto em que não haja, em que a interjeição não esteja ali aparecendo ou em que não haja um efeito de sentido ali, né? Então, ele vai procurar textos como histórias em quadrinhos, tirinhas, narrativas com muitos diálogos, em que o tema, né, traga, porque você pode ter diálogos e não ter uso de interjeições, mas que o tema traga aí o uso de interjeições. Se quer trabalhar sistema verbal, vai pegar textos narrativos em que há aí uma alteração e uma clara atuação do presente e também, né, do passado, do imperfeito, tanto do perfeito, aí coatuando para a construção da narrativa do texto. Quer trabalhar articulações de orações, vai buscar textos argumentativos, como editoriais, artigos de opinião, esse tipo de estrutura é bastante empregado. Aplicando isso, então, agora ao caso do de Cabo Verde, né? O ensino de gramática do português, língua segunda em Cabo Verde, é um ensino ainda muito baseado em metodologias de língua primeira.
há algum tempo, nos últimos anos, tem tentado-se, né, já temos documentos oficiais que apontam que o ensino deve ser formalizado, né, a partir de metodologias do ensino de língua segunda, mas há uma tradição ainda muito forte de ensino de português aqui como língua primeira, e isso causa alguns problemas, porque, por exemplo, se pensar no sistema verbal, o sistema verbal do português e do cabo-verdiano é bastante distinto. E há uma grande dificuldade, tanto dos cabo-verdianos para empregarem, né, corretamente as formas verbais de português, adequadamente, vamos dizer assim, e também, por exemplo, eu, quando fui aprender cabo-verdiano, tinha também muitas dificuldades em empregar adequadamente as formas verbais de cabo-verdiano, porque são sistemas bastante distintos. Por exemplo, no português, há uma preponderância da marcação de tempo e modalidade. Cabo-verdiano, a preponderância é na marcação de aspecto. No português, há uma distinção temporal em 3 tempos, presente, passado e futuro. No cabo-verdiano, apenas 2, passado e presente, ou a gente pode chamar até de passado e não passado, já que não há mesmo uma marca de tempo presente no cabo-verdiano. Por exemplo, a voz passiva. No cabo-verdiano, a voz passiva é sintética, no português é analítica. No português, os verbos flexionam-se. No cabo-verdiano, nós temos apenas marcadores pré-verbais de aspecto, temos alguns marcadores, temos algumas desinências, mas são uma de tempo e uma de voz. No português, os verbos estativos e os verbos dinâmicos têm o mesmo comportamento sintático, já no cabo-verdiano não. Essa distinção entre verbos estativos e dinâmicos traz implicações muito relevantes nas atuações das marcas de aspecto, né? Eu vou mostrar para vocês. Há aí um comportamento bem distinto do português. Por exemplo, aqui em cabo-verdiano a gente diz, para dizer eles sabem, a gente diz sabe. E para dizer eles fizeram, a gente diz esfaze. Ou seja, se o verbo é estativo, como é o caso do sub, eu tenho marca 0 aqui, e aqui também, para o aspecto, mas a leitura com o verbo estativo é uma leitura de presente. Já com o verbo dinâmico, é uma leitura de passado. Então, há aqui uma distinção bem clara, né? Na verdade, há uma lista. A lista de verbos estativos é uma lista relativamente curta, comparada com uma lista pequena, comparada com os verbos dinâmicos. O Nicolas Kahn, na sua gramática de 2000, ele distingue esses dois verbos como verbos fortes e verbos fracos. Os verbos fortes são aqueles que não precisam de uma marca aspectual aqui para ter uma leitura de presente, então eles têm sem a marca, e os verbos fracos seriam aqueles que precisam dessa marca para ter uma leitura de presente, não tendo a marca, vão ter uma leitura de passado. E aí, se eu colocar essa marca de aspecto, com o verbo sub, vai ficar sub, aqui é o sujeito, né? Sub, eu vou ter uma leitura prospectiva, ou seja, de futuro. E já com o verbo fuzzy, que é um verbo dinâmico, eu já tenho uma leitura de presente habitual, fuzzy. Pode ser em alguns contextos também de prospectivo, mas no geral é uma leitura de presente habitual. Então, há aí uma distinção clara do português. Então, aqui nós temos um grande desafio, que é o desafio do ensino bilíngue em Cabo Verde, que ainda não está acontecendo, né? Os estudos têm provado a importância da língua materna para a aprendizagem da língua segunda e das línguas estrangeiras, e como a instrução em língua materna também, na língua 1, tem sido base para resultados de sucesso, né, no processo de ensino e aprendizagem, principalmente em alguns estudos piloto feitos na África, e mesmo assim nós ainda não alcançamos, né, esse patamar que é o ensino bilíngue, que seria o mais adequado para o caso de Cabo Verde. Então, o ensino de gramática numa perspectiva contrastiva, em que as duas línguas que coexistem aqui no país, seria a metodologia que eu entendo a mais adequada para o caso de Cabo Verde, ou seja, começar-se-ia pela explicitação da gramática da língua materna, a partir dos seus usos, né, dos seus usos reais,
E aí depois seguir-se-ia pela explicitação da gramática da língua segunda, contrastando as estruturas tanto da língua materna com as da língua segunda. Isso evitaria as interferências linguísticas, que são muito comuns, principalmente da língua materna na língua segunda, e também, numa perspectiva contrária, evitar-se a descriolização. Porque o que acontece é que quando os cabo-verdianos usam o cabo-verdiano num contexto mais, tentando num contexto mais formal, como o cabo-verdiano ainda não é uma língua padronizada, a gente percebe muito uma tentativa de colocar a língua cabo-verdiana na estrutura do português padrão europeu, que é a variedade aqui aplicada e ensinada nas escolas, o que traz para o cabo-verdiano um processo de descriolização, visto que o cabo-verdiano já tem sido usado em diversos contextos formais, em discursos no parlamento, nas mídias e tudo mais. Aqui eu trago um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de como é o cabo-verdiano, espero que dê para escutar, mas é só uma narrativa na variedade de Santiago. E Betuma, filho e mãe. Aí, quero. Tinha menino. Quero que tinha uma nhagaça. Ele outro um dia que tinha uma cozinha. Está. Um dia que tinha uma nhagaça. Aquele outro tinha uma cozinha. E a cozinha tarefa mulher menino. Tarefa nhagaça com menino. E dia mulher de minha cozinha tarefa nhagaça com menino. Nhagaça puta menino. Minha cozinha. Olha que Só para terem uma ideia um pouquinho de como é o cabo-verdiano, né? Falado espontaneamente aí, é uma narrativa tradicional. Aqui tem, pelo menos em Santiago, era muito comum, né? Quando não havia eletricidade para todo lado, que as pessoas contassem, né, reunissem as crianças, a família e contassem essas histórias tradicionais. E o que a gente poderia, então, fazer, né, numa perspectiva contextualizada do ensino da gramática e também tendo em consideração que a gramática da língua segunda pode ser também contrastada com a gramática, né, com as estruturas gramaticais da língua primeira. Pensando aí, por exemplo, no sistema verbal, que é bem distinto, que tópicos a gente poderia começar a trabalhar a partir da língua primeira e aí transpor para a língua segunda? A senhora na narrativa fala mulher e chomanha garça, ou seja, a mulher ela chama-se Dona Garça. E aí você tem o primeiro caso aí do verbo estativo, e a gente já poderia aí começar a mostrar, olha, no verbo estativo, a marca é zero ali, não tem nenhuma marca aí pré-verbal para o aspecto, e faz uma leitura de presente. E ela continua, a Cruxinha até deixa em a garça com o menino. Dona Cruxinha deixa a Dona Garça com a criança. Já é um verbo dinâmico, né? O verbo deixa, que é deixar. E esse verbo dinâmico, ele precisa do marcador tá para ter uma leitura de presente, né? Então, o marcador tá é a marca do aspecto imperfectivo e traz, né, consigo essa leitura também temporal de presente. Minha Cruxinha bem, Kátia, menino. Depois, Dona Cruxinha veio e não encontrou a criança. Então, bem tem marca zero, e aí a leitura foi de passado, e também como acha, né? Verbo dinâmico, marca zero, também leitura de passado. Deixa-me só afastar aqui para ficar mais fácil de ver. E a Cruxinha apanhado, podo dentro, casado com cifídio. E aqui poderia mostrar, né, como é que se estrutura no cabo-verdiano. Eu esqueci de colocar aqui a tradução, mas Inha Cruxinha foi pega, né? Foi pega pelas pessoas e foi colocada dentro de casa com seu filho.
E aqui poderia se mostrar como se estrutura a voz passiva, em que contextos de uso ela ocorre, quais são os efeitos de sentido que traz, né, para o texto, a voz passiva, no crioulo, e como ela se estrutura diferente do português. Ela não se estrutura, por exemplo, com um verbo auxiliar, de uma forma de perífrase verbal, né? E também continuar mostrando aqui que efeito de sentido, por exemplo, essa ausência das marcas aspectuais nos verbos dinâmicos trazem para a narrativa, né? Mostram ali um aspecto perfectivo, ou seja, de uma ação pontual que já foi acabada, por isso tem ancoragem no tempo do passado. Passando agora para a língua portuguesa, né? Pensando aqui, a gente poderia. Eu gosto muito de trabalhar com as narrativas do cabo-verdiano, com as narrativas tradicionais, né? Então, a gente sai da narrativa tradicional em língua cabo-verdiana e passa para uma narrativa tradicional em língua portuguesa, mas uma narrativa também tradicional aqui de Cabo Verde, que é um texto da Vera Duarte, de 2003, na verdade, de 2006, é uma crônica, em que ela começa o texto dizendo: a minha tia Cândida é uma mulher meiga, fraca e tímida, Cândida mesmo. Nunca se casou, nem teve filhos, e acredito que se manteve sempre virgem e impoluta. E ela vai falar dessa tia Cândida e de duas vezes ela ter sido noiva e as peripécias que acontecem nesse noivado, e ela nunca conseguiu casar, como tinha sido profetizado por uma vidente, quando ela era bem jovem. E aqui a gente poderia ver, por exemplo, onde foi empregado o tempo presente. Por que foi empregado o tempo presente nesse caso? Onde foi o pretérito perfeito? E também ficar lá contrastando com o aspecto perfectivo no cabo-verdiano, que tem sempre essa leitura, ou seja, onde ocorre lá no cabo-verdiano o aspecto perfectivo com leitura de passado, geralmente nós vamos ter aqui em português o pretérito perfeito. Onde tinha, por exemplo, o aspecto imperfectivo com marca de passado, porque a marca, eu não trouxe exemplo, porque não ocorre naquela narrativa, mas há outros casos em que ocorre, por exemplo, andava, eu tenho ali um tá, que é a marca de imperfeito, e tem andaba. O ba de andaba é a marca de passado. Então, essa coatuação entre o imperfectivo e o passado dá o que seria o pretérito imperfeito no português. Qual seria, então, o efeito de sentido de todas essas atuações, né, desses sintagmas verbais no pretérito perfeito, ou não, no presente, quando o narrador muda, né, de vez em quando para o pretérito perfeito, para o presente? Quais são os efeitos de sentido que isso causa, né? E já tinham ficado noivos quando Afonso, também funcionário das finanças, foi transferido para a praia, tendo-a deixado a preparar o enxoval. É um trecho também da mesma narrativa, e aqui poderia, por exemplo, mostrar como essas estruturas, esses sintagmas verbais na voz passiva, né, essas orações na voz passiva, como é que elas se estruturam em comparação com a voz passiva do cabo-verdiano? Quais são os efeitos de sentido? Qual é o propósito comunicativo aí? Por que essas orações foram colocadas em voz passiva e não em voz ativa? Que efeitos isso traz ao texto, né? Tudo isso poderia ser explicitado a partir também, né, de forma contrastiva com a língua materna. Continuando, tem mais um trecho daquela narrativa que diz: também no barco que a levava para uma desconhecida e longínqua Argentina, a minha tia chorou desesperadamente assim na madrasta, que em Acanda de Simeão lhe previra tantos anos antes. Já concluindo a narrativa. Então, por que o pretérito perfeito não foi empregado no verbo levar? Poderia se questionar, para que o aluno pudesse perceber os usos, né, dessas formas. Qual o propósito no emprego do pretérito perfeito? Do pretérito mais que perfeito, por exemplo, no caso de previra, né? Como é, por exemplo, e sempre contrastando com o uso na língua materna. E, por fim, eu vou encerrar essa breve comunicação falando que o ensino de gramática, ele deve, né, ou seja, enfatizando mesmo que o ensino de gramática deve visar desenvolver nos aprendentes a capacidade de usar todos os recursos que a língua dispõe, né, nas suas interações, ou seja, o aluno deve ser capaz de ter esses recursos que a língua dispõe a seu dispor, né, na verdade, que a língua nos dá a seu dispor, para que ele possa usar
na sua comunicação do dia a dia e desenvolver a sua competência comunicativa. O ensino de gramática puramente descritivo ou prescritivo e descontextualizado nunca vai produzir bons comunicadores, né? O ensino de gramática deve também considerar a gramática das diversas variedades que compõem a língua, né? Nós, professores, sempre digo muito isso para os meus alunos: o professor é um agente desconstrutor do preconceito linguístico. Então, a gente deve sempre valorizar as diversas variedades e reconhecer que essas variedades são riquezas da língua. Ok? E deve também mostrar a adequação do uso das variedades aos seus diversos contextos. Por fim, eu concluo aqui com uma citação do Perini, de 2010, que diz o seguinte: estudar gramática nunca levou ninguém a desenvolver suas habilidades de leitura, escrita ou fala, nem sequer seu conhecimento prático do português padrão escrito. Essas habilidades podem e devem ser adquiridas, mas o caminho não é estudar gramática. Eu agradeço pela vossa atenção, e se tiver algum cabo-verdiano, te agradeço em vossa atenção. Aqui tem as referências bibliográficas, e foi um prazer estar com vocês nessa jornada de estudos.